Pedro, um dos mais notáveis discípulos de Jesus, é uma figura fascinante cuja trajetória inspira gerações. Seu nome original era Simão, um simples pescador da Galileia, até o momento em que Jesus o chamou para segui-lo e se lhe deu o novo nome, Pedro, que significa pedra. Desde então, Pedro se destacou não apenas por sua proximidade com Jesus, mas também por sua personalidade marcante, marcada por impulsividade, paixão e, acima de tudo, por uma impressionante capacidade de transformação. Desde o início, Pedro demonstrou um entusiasmo contagiante. Ele foi um dos primeiros a deixar tudo para seguir Jesus, abandonando as redes de pesca e a segurança de sua antiga vida. Sua impulsividade se manifestava em muitos momentos. Um episódio emblemático ocorre quando Jesus caminha sobre as águas, conforme relatado em Mateus 14, 28, 31. Enquanto os outros discípulos observavam assustados, Pedro ousou pedir a Jesus que o chamasse para ir ao seu encontro sobre as águas. E por um breve momento, Pedro realmente andou sobre as águas, até que a dúvida o fez afundar. Nesse instante, Jesus o resgatou, mostrando tanto a coragem quanto a vulnerabilidade de Pedro. Esse episódio ilustra como Pedro era movido por um desejo ardente de estar perto de Jesus, mesmo que sua fé, por vezes, vacilasse. A personalidade impulsiva de Pedro também se revela em outros momentos importantes. Ele foi o primeiro a declarar, com convicção, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, recebendo de Jesus uma bênção especial por sua revelação. Mas pouco depois, ao ouvir Jesus falar sobre seu sofrimento e morte, Pedro se opôs veementemente, sendo repreendido pelo próprio Mestre. Essa dualidade entre fé e dúvida, coragem e medo, faz de Pedro uma figura profundamente humana e próxima de todos nós. No entanto, talvez o momento mais marcante da vida de Pedro seja aquele em que ele nega Jesus 3 vezes, conforme anunciado pelo próprio Cristo. Na noite em que Jesus foi preso, Pedro, tomado pelo medo, negou conhecer o Mestre diante de estranhos. Após a 3ª negação, o galo cantou, e Pedro se lembrou das palavras de Jesus. O Evangelho relata que ele saiu e chorou amargamente. Esse episódio revela a fragilidade humana de Pedro, seu medo e sua dor. Mas também prepara o terreno para uma das maiores transformações da história cristã. Após a ressurreição de Jesus, Pedro viveu um momento decisivo à beira do mar da Galileia, registrado em João 21, 15, 19. Jesus, em um gesto de misericórdia e restauração, perguntou a Pedro 3 vezes se ele o amava. Cada resposta afirmativa de Pedro foi seguida por uma missão: apacenta as minhas ovelhas. Nesse diálogo, Jesus não apenas perdoou Pedro, mas também o reintegrou plenamente, confiando-lhe o cuidado de sua igreja. Pedro, que havia negado, agora era chamado a liderar, a servir, a dar sua vida pelos outros. A transformação de Pedro é notável. De um discípulo impulsivo e por vezes vacilante, ele se tornou um líder corajoso e firme. No livro de Atos, vemos Pedro pregando com ousadia, curando enfermos
e enfrentando perseguições sem temor. Sua liderança foi fundamental para o crescimento da igreja primitiva. Ele foi preso, açoitado e ameaçado, mas permaneceu fiel à missão de anunciar o Evangelho. Sua coragem e dedicação inspiraram outros discípulos e continuam a inspirar cristãos até hoje. O que torna Pedro tão cativante é justamente essa mistura de fraqueza e força, de dúvidas e fé. Ele é um exemplo vivo de que ninguém está além da redenção, de que todos podem recomeçar, independentemente dos erros do passado. Sua história é um convite à esperança, à perseverança e à confiança na graça de Deus. Pedro não se tornou um grande líder por mérito próprio, mas pela transformação operada pelo amor e pelo perdão de Jesus. Além disso, Pedro nos ensina sobre humildade. Ele não escondeu suas falhas, mas as reconheceu e permitiu que Deus as transformasse em força. Em suas cartas, Pedro exorta os cristãos à humildade, ao amor e à firmeza diante das adversidades. Ele fala com a autoridade de quem viveu as dores do fracasso e a alegria da restauração. Suas palavras são cheias de compaixão e esperança, refletindo a profundidade de sua experiência com Cristo. Ao longo dos séculos, a figura de Pedro foi lembrada como um símbolo de fé perseverante. Ele representa todos aqueles que, apesar das quedas, levantam-se novamente, confiando na misericórdia divina. Sua vida é um testemunho de que Deus escolhe pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias, que ele transforma fraquezas em instrumentos de graça. Pedro também é lembrado por seu amor incondicional a Jesus. Apesar de seus erros, seu coração permanecia voltado para o Mestre. Ele foi testemunha de milagres, ouviu ensinamentos profundos e esteve presente nos momentos mais importantes do ministério de Jesus. Sua proximidade com Cristo moldou sua vida e missão. No fim de sua trajetória, Pedro enfrentou o martírio com coragem. Segundo a tradição, ele foi crucificado em Roma, pedindo para ser colocado de cabeça para baixo por não se considerar digno de morrer como seu Senhor. Esse gesto final resume a humildade, a entrega e o amor que marcaram sua vida. A história de Pedro nos desafia a olhar para nossas próprias vidas com honestidade. Todos nós, em algum momento, já experimentamos dúvidas, medos e quedas. Mas, assim como Pedro, somos convidados a confiar na graça e no perdão de Deus, a nos levantar e seguir em frente. Sua jornada é um lembrete de que o fracasso não é o fim, mas pode ser o início de uma nova caminhada mais madura e comprometida. Pedro, o discípulo apaixonado, impulsivo e transformado, é um exemplo de liderança servidora, de fé resiliente e de amor incondicional. Sua vida ecoa a mensagem central do Evangelho. Não importa onde você esteja ou o que tenha feito, sempre há a esperança de recomeço e de ser usado por Deus para grandes propósitos. Por isso, a história de Pedro continua a tocar corações, inspirando cada um de nós a buscar uma vida de fé autêntica, coragem e humildade. Que essa história inspire sua fé hoje. Se gostou, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se para mais palavras de vida. Tem algum personagem bíblico que você quer ver aqui? Comenta abaixo. Até a próxima jornada.